Muito bem. Hoje é a nossa segunda aula. Nós já vamos entrar em Josué e vamos dar início já a uma visão geral da proposta do livro Josué, a partir de todo um olhar atento para cada uma das questões que trata este livro. Até para nós podermos ter uma observação maior da proposta do livro de Josué e também uma visão geral de cada um capítulo, de que cada um capítulo trata e cada um capítulo temos ter essa compreensão de uma forma ainda maior e mais clara e evidente para que possamos desenvolver. Primeira coisa que nós temos que considerar dentro de uma introdução e dentro até de um contexto histórico é que o livro de Josué, certo? Ele tem uma proposta de título muito relacionada, muito próxima, não é? Principalmente ao termo Iesus, que é o termo grego utilizado para Jesus, porque Josué, na verdade, no grego, ele quer dizer Jesus, tá? E uma outra questão também muito interessante e importante é que quando nós estamos atentando para esse detalhe em Josué, nós também temos que considerar que Josué propõe que é um tratado, ou é um livro que vai voltar, ou vai significar, ou vai abordar sobre a salvação do Senhor. Então, o termo Josué, a expressão Josué, o nome Josué, significa salvação do Senhor, né? Então, os gregos até quando traduziram a Septuaginta, e eles fizeram depois a tradução da Septuaginta para o latim, para a Vulgata Latina, eles utilizaram o termo Iesus justamente para indicar Jesus. Então, Josué, ele seria um correlativo hebraico para Jesus, não é? O autor de Josué aí gera vamos assim, uma controvérsia, porque grandes estudiosos, grande parte dos estudiosos vão indicar que o livro de Josué é anônimo, ou seja, não foi ele que escreveu, e nem tem quem escreveu. Uma grande parte até dos livros dos historiadores defende essa proposta, não é? Agora, nós podemos também considerar que foi Josué. Eu pessoalmente considero que foi Josué, como considero também que os livros históricos tiveram só alguns autores, como quem? Josué, depois nós vamos ter Samuel, e depois nós vamos ter também ali Esdras, não é? Então, seria poucos autores que nós temos, na verdade, que tratam os livros históricos. Nós poderíamos dizer que esses 12 livros históricos só teve, na verdade, 3 autores. Josué, Samuel, que escreveu 1º e 2 Samuel, 1º e 2 Reis, e aí depois nós colocaríamos que também Ruth foi escrita por Samuel, não é? Então, Ruth, Juízes também eu colocaria que foi escrito por Samuel, certo? E aí eu colocaria que Esdras escreveu 1º e 2 Crônicas, que escreveu também Esdras e Neemias. Então, na verdade, nós podemos dizer que teríamos ali, dentro do contexto dos livros históricos, 3 a 4 autores, porque há aqueles que consideram também que Neemias escreveu o livro de Neemias.
mas há aqueles que consideram que foi Esdras. Então, há um grande debate, porque grande parte, 90%, não é? Nós vamos ver dos livros históricos, 12 livros históricos, vão ter uma visão de autoria anônima, ou seja, não indica de uma forma clara, evidente, quem foi o autor do livro. Tá? A data de Josué, nós podemos colocar ela como sendo de 1405 a 1375, tá? 1405 a 1375 antes de Cristo. Então, ela narra um período muito anterior a todo um contexto, não é, de desenvolvimento, porque ela vai tratar, inclusive, do início, né, da história de Israel. É a partir do livro de Israel, ou melhor, a partir do livro de Josué, que nós vamos ter uma visão geral da história de Israel. Por quê? Porque agora é que Israel começa a se tornar nação. É agora que vai ser distribuído a terra. É agora que eles vão ser considerados como um povo que tem uma terra distinta, que é a terra prometida, e agora vão também ser organizados socialmente, politicamente, e vão começar a ter uma estrutura realmente de povo, de nação, de etnia, de cultura. Então, é a partir de agora que nós começamos a ver todo um contexto narrativo. Até porque 1405 até 405, que é lá a data para Esdras e Neemias, lá no final, nós temos 1000 anos. Então, são 1000 anos que estão iniciando com Josué. 1000 anos de história de Israel, que vai iniciar agora a partir do livro de Josué. O objetivo de Josué, a proposta do livro de Josué, seria, então, a preservação, a partir da história da conquista de Canaã, para preservar, para ter ali um registro, não é, da história que narra a conquista de Canaã, como também a divisão da terra entre as tribos, e também podemos colocar a história que é responsável por revelar a fidelidade do Senhor como um Deus observador da aliança, um Deus que está observando a aliança e fazendo com que ela venha se cumprir. Né? Como está escrito muito claro, já no primeiro capítulo de Josué, quando nós abrimos o livro de Josué, no capítulo 1, no versículos 2 a 6, vai narrar justamente o que acabei aqui até de falar. Até podemos abrir a Bíblia, aproveitar aqui, para vermos como que Josué coloca de uma forma muito clara esta questão da introdução do seu livro e do que vem a ser a proposta do povo da aliança. Nós vemos que ele diz o seguinte aqui, a partir do versículo 2, não é? Moisés, meu servo, está morto. Agora, portanto, levanta-te, vai sobre este Jordão, tu e todo este povo, para a terra que eu te dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a sola do teu pé, vou tenho dado, conforme declarei a Moisés. Desde o deserto e do Líbano até o grande rio Eufrates, toda a terra dos heteus, até o grande mar, em direção ao poente do sol, será o vosso termo. Não haverá homem capaz de permanecer de pé diante de ti em todos os dias da tua vida. Tal como estive com Moisés, assim também estarei contigo, não falharei contigo, tampouco te abandonarei. Se forte e de boa coragem, pois para este povo dividirás a terra por herança, a qual jurei a seus pais que lhe daria. Não é? E aí ele termina o versículo 7 dizendo, somente ser tu forte e muito corajoso,
que tu possas observar e agir de acordo com toda a lei que meu servo Moisés ordenou-te dela, mas não te desvies nem para a direita nem para a esquerda, para que possa prosperar onde quer que fores. Então, nós vemos que aqui nessa introdução fica muito claro já que Deus levanta Josué para ele ser o líder que vai entrar com o povo na terra prometida e agora vai iniciar a história, agora vai iniciar o cumprimento da promessa, vai iniciar a aliança ser vivenciada a partir de que Deus agora vai conduzir o seu povo, dirigir o seu povo, estar com o seu povo e prosperar o seu povo na terra que lhes prometeu, a terra prometida. Então, é algo extraordinário o que nós podemos ver, muito claro, muito evidente, neste primeiro momento da introdução e da proposta do livro de Josué, do objetivo central do livro de Josué. E aí, quando nós entramos, já também na sequência da aula, nós vamos ver agora as contribuições singulares que traz o livro de Josué. Primeiro, a invasão, não é, de Josué, quando ele cumpre o segundo aspecto da aliança com Abraão, a entrega da terra de Canaã. Então, agora é onde a geração de Abraão, o povo da promessa, o povo que Deus prometeu a Abraão que seria a sua semente, agora vai ter cumprido essa semente. Levou 25 anos para se cumprir, mas agora se cumpre. E a segunda parte, então, que é o desenvolvimento da semente, que é o trajeto histórico da semente, que é esse percurso da semente, formando-se uma nação 700 anos. Então, a promessa, ela é a partir de uma nação levantada que vai crescer, vai avançar, vai ter um líder, vai ter um rei, vai ter um povo e vai ter uma aliança. Então, é a partir daqui que começa a se cumprir a bendição de Deus para todas as nações, né? Porque a partir da vinda daquele em que seriam benditas todas as nações, é que vai se cumprir todo o propósito de Deus para Israel. E uma outra questão também muito importante e significativa é nós começarmos a ver agora as questões que são centrais, como, por exemplo, a travessia do Jordão, não é? A análise moral da conquista de Canaã por Josué, que nós iremos ver agora. Quando nós pensamos em travessia do Jordão, nós estamos falando de uma travessia que foi algo milagroso, miraculoso, uma ação sobrenatural de Deus, aonde a liderança de Josué é confirmada. Ela é totalmente estabelecida por Deus a partir do que está até declarado em Josué, capítulo 3, versículo 7. Então, é uma confirmação do Senhor em que agora ele desalojaria os cananeus que estavam ali como proprietários da terra, demonstraria a singularidade do poder que estava na Arca da Aliança, que continha as tábuas da lei, e à medida que a nação, ela é liderada por Deus, agora Deus se faria presente através da sua arca e através também das leis e através do compromisso, do pacto, da aliança que Deus faz com Israel. Já na análise moral da conquista de Canaã por Josué, nós vamos ver que o livro de Josué, ele salienta uma questão ética que é crucial, que é central para compreendermos que Deus estará se apossando de Canaã, que Deus estará conduzindo a terra
de Canaã para ser a terra da promessa, ser a terra da prosperidade, a terra frutífera, aonde acontecerá um desenvolvimento daquele povo, mesmo com a questão dos desafios que vão enfrentar lá, com a religião de Canaã, com a cultura de Canaã, com a cultura corrompida de Canaã, com a adoração que Canaã faz a ídolos e a toda a prática de uma cultura defasada e muito, vamos dizer assim, voltada a um sincretismo religioso, uma imoralidade, as várias práticas imorais. Agora é a hora de o povo de Israel vencer a essa circunstância, não deixar se envolver com a cultura de cananita, não deixar se envolver com esse costume da terra de Canaã, com os hábitos dos cananitas, e manter uma vida nômade, uma vida de compromisso, uma vida de fidelidade e, principalmente, uma vida pautada na lei de Deus. Dúvida, irmã Sandra? Já tem alguma dúvida? Tem alguma dúvida? Tem alguma dúvida? Não tem não. Muito bem. Irmão, nós podemos ver agora que o livro de Josué, ele se torna, então, um livro de uma movimentação impressionante de guerra, de conquista, um livro de dominação, um livro em que Israel está subindo, vencendo e se fixando na terra. Então, é um relato que nós podemos colocar que é distribuído em 3 fases: a entrada da terra, o domínio da terra, a ocupação da terra. Então, é um momento significativo para nós compreendermos, para nós entendermos a realidade da ação e da intervenção de Deus. O povo entra na terra, o povo domina a terra e o povo ocupa a terra. Qual a diferença de entrar, dominar e ocupar? Entrar é conquistar a terra, conquistar o espaço, contemplar o que está preparado para eles. Dominar é vencer a todas as diversidades desse momento em que estão adentrando na terra. E ocupar é tomar posse daquilo que estava prometido para eles através da promessa que Deus faz com eles ao pé do Monte Sinai, quando registra a aliança que é o Berite, a aliança de Deus com Israel. O pensamento principal, nós podemos colocar que ele seja pautado, então, como até já falei, entrada, domínio e ocupação. Esse seria o pensamento principal, que seria o desenvolvimento central, o cerne do pensamento do livro de Josué. Então, se forem esses 3 movimentos, entrada, domínio, ocupação, que estão registrados no livro de Josué, nós podemos ver que não há dúvida que o pensamento é a mensagem central, é o tema central, é o desenvolvimento central do livro de Josué. E vai se tratar de uma forma muito clara, muito evidente, que este livro ele está fazendo um contraste, contrastando com a nítida ação e afirmação de que haverá, como está até registrado no livro de Números, momentos de fracasso, momentos de incredulidade. Por quê? Porque lá no meio do povo cananita, Israel vai oscilar da fé. Começa agora um período de oscilação da fé. Por quê? Porque ao invés de Israel manter-se agora grato, fiel, comprometido com Deus, avançando na sua vida de fidelidade com Deus, de comunhão com Deus, começa a se envolver com a cultura de Canaã, começa a se envolver com as práticas de Canaã, práticas culturais, práticas sociais, práticas religiosas,
e começa a oscilar na fé, oscilar na sua cultura nômade, oscilar na sua religião nômade e oscilar principalmente na sua moral. A moral de Israel começa a entrar em estado de defasagem, né? De defasagem. Nós vemos também que ocorre, e vamos ver agora ocorrendo, um desenvolvimento de um significado muito importante, que é o significado tipológico, aonde vamos ver algumas comparações, algumas analogias que tem dentro do livro de Josué. Primeira coisa é que o livro de Josué, ele é um livro que se torna uma figura de todo o Antigo Testamento que é aplicado dentro da revelação trazida para o Novo Testamento. E o livro de Josué, ele vai ter algumas tipificações. O que são tipificações? Comparações, representações. Por exemplo, o Rio Jordão, ele é considerado o símbolo da morte, corpo, e a terra de Canaã é considerado o símbolo do céu, vida, tá? Então, esta já é uma interpretação que nos traz a comparação, não é, da vida cristã para com o céu. Também o Jordão é morte e Canaã é céu, que segue-se, então, que toda a vida cristã, até a hora da morte, ela pode ter momentos de oscilação? Pode, porque nós estamos nessa terra, e esta terra é local de desafios, é local aonde tem que a fé ser provada e a hora em que a sua fidelidade, o seu compromisso, a sua moral precisa ser confirmada, não é? Atestada perante Deus. Então, mesmo até que podemos comparar com o processo da salvação, um processo agora para se tornar aperfeiçoado espiritualmente e ter uma fé genuína. Uma outra questão também que podemos ver dentro dessa tipologia é que Canaã representa a possessão atual do crente em Cristo. Ou seja, pode prefigurar e prefigura Canaã uma vida aonde é preciso vencer todos os desafios, todos os obstáculos e todas as intempéries que venham impedir de desenvolver uma vida genuína espiritualmente. Canaã também representa largura, Canaã também representa comprimento, Canaã também representa altura e profundidade. E nesse 4 estados, largura, comprimento, altura e profundidade, que Canaã representa, nós vemos a vida espiritual. Podemos comparar com a nossa vida espiritual, porque nós possuímos nossos bens, nós possuímos uma vida que tem a sua extensão, tem a sua largura, tem o seu comprimento, mas também tem o momento da sua altura, até onde ela pode ir, e tem o momento da sua profundidade, aonde ela está fundamentada, aonde ela está sustentada, não é? A profundidade espiritual, o fundamento espiritual, o alicerce espiritual. Então, o descanso prometido a Israel não é perambular, não é vencer somente desafios, mas é principalmente ser fiel, ser obediente, ser temente para poder alcançar a promessa em toda a sua intensidade. A promessa só pode ser alcançada, os benefícios só podem ser alcançados a partir do momento em que Israel se colocar na posição que Deus requer que eles se posicionem, que eles se coloquem, que eles se apresentem. Então, nós vemos também uma outra tipologia e comparação que o livro de Josué nos apresenta lugares celestiais. O livro de Josué nos apresenta um momento de descanso, fartura e triunfo, mas também o livro de Josué nos representa momento de desafio, momento de oscilação e momento até de abandono e apostasia,
aonde depois, lá no final, Josué ainda faz um convite e um confronto àquele povo, dizendo: vocês decidam a quem vocês vão cultuar e adorar. Eu, porém, e a minha casa adoraremos ao Senhor nosso Deus. Então, ele coloca, né, um convite, ele coloca uma ênfase, ele coloca um apelo. Olha, vocês escolham a quem que vão servir, vocês escolham a quem que vão adorar, vocês escolham a quem que vão se render. Eu e a minha casa já decidimos que vamos servir e adorar, ou render, se comprometer, ser fiel, seguir ao Senhor nosso Deus. Então, a razão de Josué fazer isso é porque Israel estava e deixou se envolver com a cultura corrompida e moral de Canaã e oscilou na fé e não teve a hombridez em alguns momentos de vencer os desafios que lhe estavam propostos, com uma cultura plural, com uma cultura diversa que era em Canaã, para ter uma vida dedicada, uma vida comprometida e, principalmente, uma vida de fé e de submissão e de entrega perante Deus. Entrega perante Deus, certo? Agora possamos compreender e possamos também ver uma outra questão que, além do que Deus prometeu, descanso, fartura e triunfo, Deus estava requerendo deles uma verdadeira posição e um verdadeiro comprometimento e uma verdadeira subserviência, não é? Uma verdadeira entrega realmente para poder obter esse descanso, fartura e triunfo. Esse descanso, fartura e triunfo só seria alcançado se eles fossem fiéis, obedientes, tementes, submissos e subservientes a Deus, dentro do que Deus realmente estava requerendo de Israel, estava requerendo do seu povo, não é? Agora, alguma dúvida, irmã Sandra? Se tiver dúvida, é só falar. Não. Então, o livro de Josué, ele tipifica uma vida cristã plena, em que realmente nós podemos ver que nós nos apropriamos da terra, entramos no descanso do coração e experimentamos essa plenitude de alegria, e, além disto, vivemos na paz e vivemos a fé. Como está muito claro no livro de Efésios, regiões celestiais, ou mais literalmente, os céus indica a espera de uma vida superior e mais plena. Então, nós podemos ver que o livro de Josué, ele tem paralelos com o livro de Efésios. Josué, no Antigo Testamento, é como se ele tivesse no encontro, no aspecto de um paralelismo, de uma comparação de algumas questões que são contrastes entre Josué e Efésios, entre a proposta que está no Antigo Testamento em Josué e a proposta que Paulo está tendo e aplicando à igreja de Efésios dentro das epístolas de Efésios. Então, nós vemos que no livro de Josué, Israel está entrando e possuindo a herança terrena concedida mediante Abraão. E em Efésios, nós vemos a igreja entrando e possuindo herança celestial concedida em Cristo. Então, dentro do contexto e dentro desse desenvolvimento todo, o livro de Josué apresenta Israel entrando e conquistando e possuindo a herança terrena. Já o livro de Efésios, ele nos traz a igreja, ele nos traz a noiva de Cristo, que entra e possui a sua herança, também concedida em Cristo, mas para que ela seja concedida, para que ela seja alcançada, a fé, a justiça,
o compromisso, a abnegação, a submissão, a disponibilidade de serviço, de entrega, de estar à presença, de buscar a presença, é preciso ser cumprido. E aí nós vamos ver também, agora, algumas questões que são muito relevantes, até para nós vermos aí agora começarmos a ver uma visão geral de todo o capítulo do 1 até o 20, de todos os capítulos, não é? De Josué, para podermos entender o que cada capítulo está trazendo, o que cada capítulo está apresentando, o que cada capítulo está propondo. Então, no capítulo 1, nós vamos ver, já no capítulo 1 de Josué, Deus falando com o seu povo e trazendo algo muito especial e algo muito claro, que é a transferência da responsabilidade a Josué. Agora, a responsabilidade que estava sobre os ombros de Moisés está sendo transferida para Josué. Cabe a Josué dar continuidade. Cabe a Josué cumprir o que está lhe reservado. Cabe a Josué, então, seguir uma verdadeira fé, seguir uma liderança exemplar e seguir um compromisso e também cumprir o que Deus tem lhe confiado. Já no 2º capítulo, nós vamos ver e vemos a espionagem em Jericó, momento da prudência da fé, aonde nós vamos ver que é salientado nesse capítulo 2, Josué enviando os 2 espias a Jericó, e esses vão verificar realmente o que está esperando e o que a terra reserva, e ali nós vamos ver que desses 10 espias que vão para Jericó para espiar a terra, somente 2 vão chegar, e esses 2 vão demonstrar que realmente a terra não era uma terra como os outros 8 tinham colocado, uma terra onde havia muitas adversidades, muitas dificuldades, muitas temeridades, mas, acima de tudo, eles não contemplam essas adversidades, que nem os outros contemplaram. Eles não contemplam os obstáculos que os outros contemplaram, mas eles contemplam que a terra manava leite e mel, que as parreiras de uva que vinha daquela terra era de uma imensidão e de um peso enorme que 2 homens teriam que levar para poder dar conta de levar os cachos de uva que lá tinham. Claro que até pode ser uma hipérbole, claro que pode ser uma figura de linguagem, mas é uma demonstração de que realmente a terra era a terra que Deus tinha prometido e era uma terra de grande fartura e uma terra que Israel seria bem-aventurado, que Israel teria bonança nesse território, nessa terra. A travessia do Jordão, que é o capítulo 3, nós já vamos ver nesse capítulo que um momento de vitória, um momento de conquista, um momento em que a crise chega, mas eles vencem a crise, eles vencem o desafio. É o momento de passar o Jordão, foi um momento de sentir a presença de Deus, autenticando a liderança de Josué e o cuidado de Deus para com também Israel. Já no 4º capítulo, nós vamos ver a edificação de memoriais, o momento do testemunho da fé, uma fé em que tudo obedece a Deus, uma fé em que está ligada, presa a Deus. As pedras memoriais do Jordão, elas foram testemunho da fé quanto ao poder e à fidelidade de Deus. Havia 2 montes, ou até 2 pilhas de pedra, uma na margem oriental do rio, em Gilgal, e outra no próprio rio Jordão,
consistindo que cada uma de 12 grandes pedras representava as 12 tribos de Israel. O monte do lado do rio ficava em Canaã, que testemunhava assim a fidelidade de Deus, ao fazer Israel entrar na terra prometida a seus pais, àqueles a qual Deus tinha falado oralmente, eles tinham ouvido Deus falar com eles, através de Moisés. E também o que ficava no rio dava o testemunho, indicava que o poder de Deus estava presente ao reter a corrente caudalosa e abrir caminho através do seu leito para que essa grande multidão entrasse e contemplasse o que Deus estava lhes reservando. O Jordão passaram unido e conquistaram o que Deus estava propondo e garantindo para que eles viessem alcançar. No 5º capítulo, já, nós vamos ver já o momento do selo e o momento da purificação da fé. Quando se fala de selo e purificação da fé, fala-se da circuncisão. A circuncisão, nesse momento, foi renovada, como um selo da aliança entre o povo de Israel e Deus. Então, os filhos de Israel, agora, deveriam levar os seus próprios corpos, os corpos, né? A marca da sua separação, a marca da circuncisão. E esse foi o despojamento da carne. Esse foi o sinal da carne sendo marcada. Então, os israelitas deveriam carregar essa marca de uma forma permanente para indicar uma separação completa da circunstância que estava de contexto imoral em Gilgal, para demonstrar que eles não estavam envolvidos com Gilgal, mas eles estavam envolvidos com o sepultamento do eu, ou seja, com a circuncisão, eles estavam sepultando a vida carnal para vivenciar uma vida espiritual a partir de uma separação total para Deus, não é? A circuncisão, então, significava um sinal moral e um sinal físico para indicar compromisso e também para indicar purificação, principalmente, da vida física, moral e tipificar a entrada numa vida de fé e compromisso para com Deus. Tá? Então, essas que seriam as características, os indicativos, os parâmetros, os referenciais do que significava a circuncisão que eles estavam praticando ali, retificando novamente o pacto, o compromisso dessa ação, vamos dizer assim, desse ritual da circuncisão, dessa marca contraída pela circuncisão. Tá? O capítulo 6 já vai falar da queda de Jericó. Quem sabe esse seja um dos momentos mais significativos de milagre e de algo sobrenatural. Eles chegam a Jericó e ali eles vão vivenciar um dos maiores desafios. As muralhas de Jericó eram, aos olhos de Israel, uma barreira a ser vencida, porém que aos olhos deles parecia impossível. Parecia que não haveria condições de conquistar e de alcançar esse alvo, essa proposta. Mas Deus dá ordem a eles, para que eles dessem. Deus dá ordem a Josué para que fale ao povo que dê 7 voltas em todas as muralhas, ao redor da muralha,
7 voltas completas ao redor da muralha. A primeira volta, a muralha permaneceu intacta. Na segunda, intacta. Na terceira, intacta. Na quarta, intacta. Na quinta, intacta. Na sexta, intacta. Porque Deus queria ver até onde eles poderiam suportar. Se realmente iriam obedecer. Se realmente eles iam permanecer no compromisso e na ordem que estava recebendo daquele que Deus tinha levantado para liderar eles, Josué. E quando Deus vê que eles vão até a 7ª vez, como Deus tinha dado a ordem a Josué para lhes ordenarem. E Deus vê neles a persistência, Deus vê neles a resiliência, e Deus vê neles a submissão e obediência ao líder Josué, através de uma ordem que tinha Josué recebido de Deus. E ao darem a 7ª volta e completarem a 7ª volta, Deus permite e opera o milagre, o sobrenatural, fazendo que as muralhas de Jericó, que ao olhar humano e a condição humana eram intransponíveis, venham por terra e eles pudessem entrar em Jericó a salvos, conquistando a terra. No capítulo 7, nós vamos ver a narrativa do pecado de Acã. Não é? O pecado de Acã demonstra um lapso da fé, uma fé que oscila. Os homens de Israel agora viram as costas ao inimigo e 36 deles caem. Nos 7 anos de guerra, esta foi, quem sabe, a única perda. O motivo da derrota foi cuidadosamente exposto a fim de que a lição fosse aprendida com clareza. O fio da comunhão entre Deus e Israel foi cortado, pois tomaram das coisas condenadas, e a corrente de poder deixou então de fluir. A primeira tendência de Israel foi culpar a Deus em vez de olhar para dentro. Logo o erro subiu à tona, foi feita a confissão, foi executada a sentença. Os despojos roubados por Acã tinham pouco valor material, mas o significado espiritual da sua atitude era profundo. Tratava-se de um grave comprometimento com as coisas proibidas. Acã violou uma ordem direta de Deus. Ele roubou o que pertencia ao Senhor, ao que era consagrado a Deus. 2 erros gravíssimos que demonstrou que os bens materiais para Acã e para esses 36 estavam acima de sua relação com Deus. O Senhor, então, deve ter e certamente se entristeceu e fez com que Israel perdesse a batalha de Ai. Cumpriu ali um castigo para Israel, permitindo que Israel perdesse a batalha de Ai. E, todavia, esse momento era preciso para que o povo aprendesse, através do sofrimento, que tanto por sua própria causa, como por causa do Monte Santo do Senhor, o pecado devia ser julgado e abolido. Qualquer derrota que viesse a ser enfrentada na terra era devida inteiramente à falha cometida por Israel. O saque de Ai nos registra, nos atesta que agora, neste capítulo 8º, a fé sendo restaurada, o triunfo sendo renovado, o pecado foi confessado, o pecado foi julgado, o pecado também foi abandonado, porque agora Deus trabalhou de uma tal forma que eles confessaram, que eles tiveram, Acã foi julgado, o pecado foi abandonado, então Deus permitiu restaurar, e o elo da comunhão foi restaurada. O poder de Deus começou a fluir novamente. Deus voltou a agraciar, abençoar e permitir que o seu poder se manifestasse durante a vida do povo, perante a vida do povo novamente. E o capitão Josué, que era um capitão dos exércitos do Senhor, voltou a ver a presença de Deus. E Josué, então, alçou a voz, como nós vemos lá no capítulo 8, no versículo 1, já logo no primeiro versículo do capítulo 8. Não temas, Deus falando para Josué, não te atemorizes, toma contigo todo o povo, dispõe-te, sobe a Ai,
olha que eu te entregarei ela nas tuas mãos, o rei de Ai, o seu povo, a sua cidade e a sua terra. Então, todo esse capítulo nos indica a conquista de Ai, aonde Deus permitiu que primeiro eles perdessem para terem ali um momento de arrependimento, um momento de conserto com Deus, um momento de voltarem a fazer um pacto com Deus, um conserto com Deus, e abandonarem os seus pecados, abandonarem as suas práticas erradas, para que Deus então se voltasse para eles novamente e permitisse que o seu poder fosse manifestado perante eles, para que eles voltassem a conquistar Ai, vencer a Ai e alcançar a terra. Já no capítulo 9, nós vamos ver a aliança que Deus faz com o Gibeão, ou seja, com os gibeonitas. Não é? Os gibeonitas, compreendendo que não podiam enfrentar os israelitas, eles vão recorrer a um embuste, a uma armadilha, a uma estratégia de armadilha. Porque um grupo deles vai se vestir com roupas velhas, como de viajantes, né, cansados, vindo de uma terra muito distante, e vão chegar ao arraial de Israel dizendo: teus servos vieram de uma terra muito distante, por causa do nome do Senhor teu Deus, por quando ouvimos a sua fama e tudo quando fez no Egito. Fazei, pois, agora aliança conosco, como está ali registrado em Josué, capítulo 9, versículos 9 a 11. Tão bom era o disfarce, tão razoável era o argumento, tão respeitosa foi a reverência que eles fizeram a Deus, né, que Israel acabou acreditando. Que eles acreditaram que realmente eles estavam sendo sinceros. 3 dias mais tarde, foi descoberto que era falsidade, foi descoberto que era engano, foi descoberto que eles estavam usando de uma fé, que estavam usando de uma estratégia para poderem subtrair o povo de Israel. Então, o ponto mais importante, mais significativo, foi que eles não pediram conselho ao Senhor, que eles não estavam agindo de sinceridade, e que eles estavam com estratégia satânica para poder vencer a Israel. Então, aí fica muito claro que Deus precisa, que muitas vezes Satanás permite, Deus permite muitas vezes que aconteça isso, como permitiu, para que o seu povo se alerte, para que o seu povo abra os olhos, para que o seu povo tenha discernimento, discirna o que realmente é de Deus e o que realmente não é de Deus. Aonde está a luz e aonde não está a luz. Aonde está a verdade e aonde não está a verdade. Né? Que faça realmente um teste, que faça realmente uma observância. Já no capítulo 10 a 12, nós vamos ver narrado a expulsão de todos, na verdade, dos capítulos 10 até o 19, tá? Coloquei, né, do capítulo 10 a 12, coloquei do capítulo 10 até o 19, certo? Aqui, ó. A expulsão de todos os inimigos, conflitos, conquistas e ampliando territórios. Agora, nesse momento, nós vamos ver que a estratégia militar de Josué começa a ser colocada à prova. A partir do capítulo 10, começa agora o povo a se dirigir para o sul, depois se dirigir para o norte, travar uma batalha central, uma batalha com o sul, uma batalha com o norte, para poder ir expandindo a terra, para poder ir conquistando a terra. Não é preciso até muita imaginação, não é? Para ver que a divisão da terra entre as 9 tribos e meia e os levitas não foi uma tarefa fácil, mas um trabalho que foi complexo, que exigiu uma orientação cuidadosa e um tempo considerável. Mas eles dividiram a terra, lançaram a sorte esperando o Senhor, como está registrado em Josué 18, versículo 6, e o meio que foi positivo por causa da sua imparcialidade, enquanto deixava, ao mesmo tempo,
que Deus colocasse as tribos nas regiões mais adequadas a elas, Deus também se fez presente nesse momento para dar a cada tribo a sua porção correta e a porção que Deus tinha destinado de terra a cada tribo. Houve a divisão da terra, houve a confederação das tribos, que foi o primeiro sistema político de liderança, onde cada tribo teria o seu cabeça, teria seu líder, e cada tribo teria seu território, e essas tribos, com seus territórios destinados, formariam uma confederação, e essa confederação seria denominada de anfictionia, ou seja, o governo aonde existe líderes que devem a sua liderança perante o líder maior. E o líder maior quem era? Josué. Então, as tribos tinham seus líderes, e os seus líderes resolviam os pequenos problemas, mas o maior problema, o problema mais difícil, eles traziam a presença de Josué. Então, houve um momento de desafios, houve um momento de batalhas, houve um momento de grandes adversidades, momentos em que houveram grandes conflitos, houveram grandes momentos de reveses, mas houve momentos também de avançar, de explorar a terra, de ampliar, onde eles viram realmente Deus assinalando o seu cuidado, assinalando a sua segurança. E Israel começou, então, a herdar a herança, começou a abranger a terra, começou a tomar posse de todo aquele espaço que estava lhes prometido. Quando chegamos agora, no 20º capítulo, nós vamos ver agora o registro das cidades de refúgio. Temos aqui, então, 6 cidades que foram separadas para serem cidades de refúgio. O propósito era claramente explicado, e foi claramente explicado em Números 35, o que era a cidade de refúgio. A cidade de refúgio era aquelas cidades onde aqueles que cometessem algum delito, eles ficariam lá refugiados. Eles ficariam lá, então, cada tribo, ou cada 2 tribos teriam uma cidade para os seus, vamos assim, para o seu povo, para os seus componentes, para os seus membros que viessem a cometer algum delito, ficarem lá em refúgio. Tratava-se, então, de uma provisão de misericórdia. Deus iria proteger esses que cometeram erros, que cometeram pecados, que cometeram falhas, e eles ficariam exilados lá. Então, muitos homens fiéis, sinceros, teriam perecido se não fossem essa oportunidade de uma cidade de refúgio. Então, aprendemos que Deus reconheceu a diferença entre o pecado e o erro. Aquele que errou, ele merece misericórdia? Sim. Então, Deus estava demonstrando, olha, existem erros, e esses erros merecem misericórdia. E eu vou dar para aquele que errou uma oportunidade de um refúgio, de uma cidade onde ele fique refugiado, onde ele tenha um exílio, porque ele não pecou, ele cometeu um erro, e esse erro é digno de misericórdia. Então, os homens mais santos são falíveis, podem cometer erros todo mundo pode cometer, e erros não são pecados, não desclassificam a vida de fé, a vida de entrega, a vida de compromisso com Cristo, a vida de compromisso com Deus. Então, de uma forma muito evidente, Deus estava demonstrando, olha, eu não vou punir, eu não vou consumir, não vou castigar porque eles cometeram erros. Vou exilá-los. Eles ficarão ali guardados, ficarão ali em uma cidade de refúgio, até que a situação seja julgada e a situação deles, e a pena deles, o erro deles, seja absolvido, ou seja,
vamos assim, abolido o castigo e eles tenham uma oportunidade de redenção. Sim, irmã Sandra? Eu queria saber se, assim, tinha 12 tribos. Todas elas receberam as terras prometidas? Só não recebeu terra os levitas. Essa era a minha dúvida. Só os Os levitas eles não tiveram direito à herança, não é? Que seria um território, mas eles, na verdade, moraram em um local distinto, que não era, na verdade, um local destinado para eles. Por quê? Porque eles seriam mantidos, não é? Pelas demais tribos. Eles teriam serviço para com o altar, um serviço para com o tabernáculo. E as tribos iriam lhes manter, iriam lhes sustentar. Então, não precisavam ter terra para da terra tirar o sustento. O sustento viria das outras tribos. Mas isso não quer dizer que eles não teriam um local para morar. Tinha um local para morar, tinha um local para desenvolver as suas famílias, as suas gerações, porém, não precisavam usufruir da terra, ter uma terra para plantio, uma terra para desenvolvimento, porque esse desenvolvimento, esse sustento, vamos dizer assim, esse fruto que a terra provê, eles não precisariam colher esse fruto. Eles comeriam e seriam sustentados pelo fruto que as outras tribos colheram. As outras tribos trabalhavam, colhiam o fruto. E eles eram beneficiados por isso, por quê? Porque o serviço deles era para Deus e a recompensa era o sustento vindo da parte de Deus. Ok. Bem explicado. Mais alguma dúvida, irmã Sandra? O Acã, ele foi exterminado junto com a família dele por desobediência, certo? Desobediência, mas não foi um erro ali, né? Foi um pecado, por isso que ele não foi exilado. Que, na verdade, esses que iam para a cidade de refúgio, que essa cidade de refúgio foi até uma ação lá de números, não é? Até é bom nós lermos, e vamos ler aqui agora, o porquê da cidade de refúgio. Como está lá muito registrado, muito claro em números, tá? E nós vamos ler números 35 para ver o porquê que havia a cidade de refúgio, que era um local para exílio, não um local para punição. Não era um local onde eu cometi um pecado, agora eu vou ter que ficar lá exilado. Não. É um local onde eu ficarei seguro, porque Deus irá me proteger lá. Então, olha aqui. E o Senhor falou a Moisés, nas planícies de Moabe, junto ao Jordão, perto de Jericó, dizendo: ordena aos filhos de Israel para que deem da herança da sua possessão cidades aos levitas, para que nelas habitem. Olha aí, certo? E dareis também aos levitas arredores para cidades à sua volta. O que acabei de explicar, não é? E eles terão essas cidades para habitar, e os seus arredores serão para o seu gado, para os seus bens e para todos os seus animais. E os arredores das cidades que daria aos levitas se estenderão desde o mundo da cidade para fora de 1000 côvados à sua volta. E medirei todo, desde fora da cidade, do lado oriente, 2000 côvados, e do lado sul, 2000 côvados, e do lado ocidente, 2000 côvados. E do lado norte, 2000 côvados, e a cidade estará no meio, e isso será para eles os arredores das cidades. E entre as cidades que darei aos levitas,
haverá 6 cidades de refúgio, que darei para que o homicida fuja para lá. E a elas acrescentarei 42 cidades, de modo que todas as cidades que darei aos levitas serão 48 cidades, e as darei com os seus arredores. E a cidade que darei serão de possessão dos filhos de Israel. Dos que tiverem muito, tomareis muito, e dos que tiverem pouco, tomareis pouco. Cada um dará da sua cidade aos levitas, segundo a sua herança. Agora, aqui, gera, quem sabe, um questionamento muito importante. Por que Deus estava separando 6 cidades para a habitação daqueles que praticaram homicídio, que praticaram crimes? Alguém pode dizer assim, então Deus agora está indo a favor da injustiça, do crime. Não, não é isso. Não é isso. Temos que olhar com outros olhos. Temos que considerar o seguinte, sabe o que Deus está demonstrando aí? Misericórdia. Deus está demonstrando que ele não é Deus somente de justiça, também é Deus de misericórdia. E que o que eles cometeram, na verdade, foram crimes de guerra. Praticaram homicídio em meio à guerra. Eram soldados que, para conquistar a terra, acabaram cometendo crimes. Então, poderiam ser mortos ou até poderiam ser julgados e condenados e até mortos, não é? Se tivessem ficado soltos, se não tivesse uma cidade para ficar protegido, porque com ferro feriste, com ferro serás ferido. Ou seja, poderiam, sim, ser mortos pelos seus adversários, até por uma questão de vingança. Mas para que isso não viesse a acontecer, Deus separa essas 6 cidades para servir de refúgio, para servir de proteção, não é? Então fica muito claro que, na verdade, olha o que está escrito aqui, ó, no versículo 12. E essas cidades vos serão cidades para refúgio do vingador. Olha aí, ó, o que eu acabei de falar. Para que o homicida não morra antes de comparecer perante a congregação em julgamento. Viu aí, versículo 12? E aí é o versículo 13. E essas cidades, e dessas cidades que dareis, terei 6 cidades de refúgio. Darei 3 dessas cidades dentro do lado do Jordão, e 3 dessas cidades darei da terra de Canaã, e essas serão cidades de refúgio. Estas 6 cidades serão um refúgio para os filhos de Israel, para o estrangeiro, para o peregrino, entre eles, e para que aquele que matar alguma pessoa sem intenção possa fugir para lá. Não é? E o que quer dizer aqui aquele que matar uma pessoa sem intenção? Que matou para se defender em meio à guerra. Ou eu mato, ou eu morro. É caso de um soldado que está policial, que ele está enfrentando um bandido. É ele ou o bandido, não é? Agiu em legítima defesa. Defesa de quem? Da própria vida, não é? Aí, agora, o versículo 14. E se o ferir com instrumento de ferro, de modo que ele morra, será um homicida e certamente morrerá. Ou, se o ferir atirando uma pedra, com o qual ele possa morrer, e ele morrer, será homicida e certamente morrerá. Ou seja, aquele que matar aquele que está na cidade de refúgio,
acaba sendo morto. Tá? O versículo 18. Ou se eu ferir com um instrumento de madeira com o qual se possa morrer, e ele morrer, será homicida e certamente morrerá. O vingador de sangue matará o homicida, quando ele o encontrar, o matará. Mas se ele o empurrar com ódio, ou arremessar-lhe alguma coisa esperando que ele morra, ou por inimizade, ou ferir com a sua mão, ou ele morrer, aquele que o feriu também será morto, porquanto é homicida, e o vingador de sangue matará o homicida quando o encontrar. Ou seja, Deus estava preservando eles. Não queria que os homens julgassem os seus vingadores, aqueles que tinham rixa com eles, aqueles em quem eles mataram alguém, quem sabe até da própria família deles. Não. Deus queria que eles fossem julgados pela congregação. Ou seja, quem vai julgar eles sou eu. Eu sou o autor da vida, só quem pode tirar a vida sou eu. Então, eu que vou julgar eles. Não é porque eles cometeram um homicídio que agora o vingador vai lá e vai poder matar eles. Não. Quem ferir eles é consumido, vai ser morto. Por quê? Porque eles estão ali, exilados, guardados, aguardando o julgamento. E quem vai julgar eles? Eu e a congregação. Quem vai dar a direção deles, a condenação deles? Eu e a congregação. Não é o vingador. Ah, ele matou, vou matar. Não, não é isso. Deu para compreender agora o que Deus realmente estava propondo? Pode até parecer controverso, pode até parecer, mas aí está gerando uma injustiça. Não, está gerando justiça. Por quê? Porque se deixasse eles soltos, à mercê da sociedade, do povo, sem estarem guardados em um local específico, poderiam ser mortos a qualquer momento, né? Poderiam ser mortos a qualquer momento, né? E aí, além de serem mortos a qualquer momento, poderiam ser também mortos por uma vingança, e Deus não queria que isso ocorresse. Porque ia gerar uma visão de uma obstração da própria justiça de Deus, que aquele que morre ou que mata deve ser morto com a mesma condição. Não. Quem tem direito de tirar a vida sou eu, então eu vou acertar com ele, eu que vou julgar ele. Deus estava colocando aí a intensidade da sua justiça, como que ela devia ser vista e como que ela seria aplicada. É isso que eu vejo. Amém? Muito bem. Na próxima aula, nós iremos concluir Josué, que é o capítulo 21, 22, 23, 24, e vamos iniciar o livro de Juízes. Não é? O livro de Juízes são 21 capítulos, vai ser também, quem sabe, poderemos terminar ele só na quarta aula, né? Mas eu não quero fazer um livro por aula, por quê? Porque senão pode acabar se tornando muito cansativo até para a compreensão de vocês. Então, livros como Ruth, dá para ser feito em uma aula? Esse dá, que é 4 capítulos. Mas livros como Josué, 24, Juízes, 21, 1 Samuel, 30 e tal capítulo, aí tem que ter um, né? Não pode ser tudo numa aula, senão acaba
dando um nó na mente, né? Um nó na mente. Ok? Amém? Muito bem. Então, vamos encerrar com uma oração feita para a irmã Sandra. Vamos orar. Orar agradecendo a Deus, né? Senhor, meu Deus, glorioso, exaltado e poderoso Pai. Senhor, muito obrigada, Pai. Eu só tenho que lhe agradecer, Senhor, meu Deus, por o Senhor ter guardado nossas vidas nessa semana, você ter livrado a nossa família, por ter nos sustentado, por tudo que o Senhor tem feito, Senhor, meu Deus, pelas nossas vidas essa semana e esse final de semana também que o Senhor guarde, porque amanhã não nos pertence, sim pertence ao Senhor. Então, meu Deus, toma conta das nossas vidas, dos nossos filhos, netos, da nossa casa, livra-nos de todo mal. E nós te agradecemos, Senhor, meu Deus, por tudo e por tudo que ainda irá vir. Amém. Mas que o Senhor tome posse de tudo, nossas vidas, nossas casas, de Amém. toda a nossa direção, Pai. O Espírito Santo sempre esteja conosco, nos protegendo, nos orientando a cada dia, mas na tua palavra, Pai, que nós te agradecemos em nome do Filho amado Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe a todos. Amém. E até semana que vem. Bom fim de semana para todos. Amém.